É um prazer estar com vocês. Tenham um bom dia. Muitos amigos aqui, mais uma vez. Obrigado pela presença. Cléo, estou lhe devendo o telefonema, Cléo. Hoje eu lhe ligo, viu? Ontem ele foi corrido. Amigo, eu sei da correria. Grande Tá abraço. bom, Bom dia a querido. todos. Um abraço. A gente está aqui com a equipe Protec, Visoto, que no final aqui da discussão vai apresentar rapidamente o nosso programa de qualificação online, que a gente vai lançar hoje, né, já com a programação de cursos que a gente vai oferecer pela Amprotec. Tá? Temos aqui também Zacarias, que coordena a área de comunicação, Luciano, que está aqui coordenando e comandando a infraestrutura de comunicação. Tá? E a gente fica aqui com o prazer de estar mediando essa conversa aqui com Clarice, Andréia e Adriana, né, que vão falar um pouco para a gente aqui de como é que está esse desafio, né, de gerir o capital humano que trabalha nos nossos ambientes de inovação. E para isso aqui a gente escolheu 3 representantes da diversidade aqui dos nossos ecossistemas, né? Então temos representantes da incubadora, a partir do Instituto Gênesis, um representante aqui de uma aceleradora, a partir do César Labs, do Recife, e um exemplo de um parque tecnológico, que é o Parque Tecnológico de Viçosa, que vamos ter a Adriana aqui falando um pouco da experiência de lidar, né, de qualificar, de manter, de certa forma, até a sanidade aí, do nosso pessoal nesse momento difícil de crise de pandemia e agora nessa retomada, né, que voltamos aos poucos a esse famoso novo normal e como é que a gente está tratando e trabalhando nesse contexto. A gente vai começar a conversa com Clarice. A Clarice é jornalista, formada pela PUC do Rio e pós-graduada em Educação à Distância e Educação Empreendedora. Possui experiência em comunicação, treinamento corporativo, gestão de projeto, design institucional, ferramentas de gestão do conhecimento. Como coordenadora da incubadora do Instituto Gênesis, cuida do relacionamento com os empreendedores e da carteira de desenvolvimento de empresas. Dentre as atividades desempenhadas estão o atendimento aos empreendedores, o acompanhamento dos indicadores da incubadora, o acompanhamento da gestão das consultorias oferecidas às startups e o relacionamento com as grandes empresas que buscam a instituição para desenvolvimento de projetos de aproximação com as startups. E Clarice vai compartilhar aqui com a gente, né, como é que ela vem lidando aí para coordenar a sua equipe, para mantê-la motivada para o trabalho e tentar pensar esse futuro, né, como é que a incubadora ela vai se organizar e se transformar para o que vem pela frente. Clarice, por favor. Legal, gente. Bom dia. É um prazer estar aqui para a gente bater esse papo aí, matutino. Quando eu fui convidada, né, para falar e tudo, eu sentei um pouco, acho que eu parei para pensar e para analisar um pouco tudo que, né, a gente estava comentando aí nesses últimos 6 meses, 5 meses e pouco que a gente está vivendo, né? Então eu marquei... separei aqui 8 pontos que eu queria colocar na minha fala, até para gerar discussão e tudo, né? E claro que assim, eu não sou especialista de RH, eu não sou, né? Eu não tenho o conhecimento da área. Eu acho que eu tenho uma vivência com as empresas e com, né, com o lido com os nossos empreendedores e tudo que se envolve, que vocês sabem. E eu acho que eu também me coloco como participante de tudo isso que está acontecendo, como a gente estava informalmente conversando aqui, né? Então, o primeiro ponto que eu acho que é interessante falar é a adaptação à mudança, né? Que a gente se viu obrigado, todo mundo teve que se adaptar, né? E a adaptação à mudança, eu acho que é uma característica que é muito falada no nosso meio dos empreendedores, né? E que é muito exigido deles e tudo mais. Eu acho que a gente amplificou e colocou todo mundo com essa, né, com essa obrigação praticamente. Fomos obrigados a mudar, a nos adaptar, né? E eu entendo isso como uma característica de capital humano, de líder, que é muito importante e que, se a gente olha estudos e tudo, elas já foram mapeadas ali e levantadas, né? Mas eu acho que se alguém tinha alguma dúvida, não restam mais dúvidas de que essa é uma característica super importante que a gente vai ter que trabalhar cada vez mais, né? Eu acho que um outro ponto que ficou muito forte, que a gente vem percebendo, é o trabalhar em rede, né? E aí eu acho que tem 2 pontos interessantes aí. Um a gente ficou muito forte para a gente a sensação de que, caramba, vivemos todos no mesmo mundo,
né? Que engraçado. Se alguém também, né? Assim, caramba, como que a vida de todo mundo foi afetada e pessoas com vidas completamente diferentes se viram em algum momento compartilhando as mesmas sensações, né? Eu acho isso até como energia de mundo, de tudo, isso é muito forte, né? E eu acho que isso trouxe uma sensação, uma visibilidade que estamos todos no mesmo barco, né? E eu acho que o trabalhar em rede é outra característica do nosso ambiente empreendedor e dos nossos empreendedores que a gente já trabalha e já tinha mapeado e levantando como uma característica de capital humano interessante e importante, né? Não estamos sozinhos e também, se a gente tinha dúvida agora, acho que ficou muito claro, né? Então somos afetados todos juntos pelas mesmas coisas. E se a gente trabalhar junto, se a gente se unir, a gente pode sair dessa, a gente pode, né, mudar as coisas. Então, acho que esse senso de rede, de união, ficou muito forte, né? E eu acho que isso tem que ser trabalhado e valorizado, porque isso vai ser exigido cada vez mais, né? E aí eu queria compartilhar também, rapidamente, alguns cases que a gente viu nesses últimos 6 meses dentro do Gênesis com as nossas empresas, né, que passam também por tudo que eu já comentei, né? A gente tem 2 empresas dentro do nosso portfólio que foram extremamente afetadas na pandemia, porque uma é da área de educação e outra é da área de entretenimento, né? E foi interessante ver como as duas precisaram se mexer e se adaptar rapidamente de maneiras diferentes, né? Então, uma que era da área de educação precisou colocar o pé no freio, né, de todos os planos previstos para aquele ano, de venda, de correr atrás. Assim, o cliente deles são as escolas, né? Eles têm uma plataforma que faz todo o acompanhamento psicológico dos alunos, né? Através de uma plataforma e de um robô que conversa com os professores. E aí eles precisaram não só se reinventar, como reinventar o modelo de negócio deles e se adaptar à falta de grana, né? À falta de abertura até mesmo para tratar do assunto. Criaram uma ferramenta que tem sido usada dentro das salas virtuais, porque melhora o engajamento dos alunos e professores, né? Mas é uma plataforma gratuita no primeiro momento e que depois começaram a desenvolver toda uma outra área de relatórios e de entregas para agregar e ser oferecido ali na frente, né? Então, foi exigir, assim, a palavra que a gente mais ouviu do empreendedor foi paciência, né? Assim, paciência para o momento, paciência para refazer os contratos, paciência para desenhar esse novo processo e acompanhando ele passo a passo, né? A gente teve uma outra empresa que é da área de entretenimento, que foi também extremamente afetada porque os shows, né, eles faziam o link entre artistas e bares com música ao vivo, né? E eles montaram em um mês uma plataforma de streaming para oferecer lives que os músicos e os artistas pudessem cobrar, né, pelos seus shows, seja como ingresso, seja como doação e tudo dos seus fãs ali. Estão agora começando a fazer toda a parte de teatro, né, e de peças que estão começando a aparecer na plataforma também. Então, assim, até o nome, que é ligado à área de música, está sendo revisto, né? E a Juliana, que é uma das empreendedoras, ela fez vídeos e conta, né? Caramba, de um dia para o outro eu não tinha mais um negócio, né? E eu fiquei uns dias impactada com aquilo ali, até a hora que eu parei e pensei, ou eu me mexo e tento mudar isso, ou eu desisto, né? E essa percepção desse momento foi importante para elas, decidiram agir, né? Então, um mês eles colocaram a plataforma no ar, já tiveram mais de 300 lives pagas na plataforma desde então, né? E é um exemplo também de adaptação que foi exigido. E a gente tem um outro que traz um outro lado, eu acho que das crises, né? Que elas também trazem oportunidade.
E a gente tem uma outra empresa, que é a Nearby, que ficou incubada com a gente no projeto do 8, que tinha uma plataforma que passava, era uma plataforma ampla, que trabalhava com segurança, e tinha esse viés mais voltado para a área de segurança e de acompanhamento dessa área. E eles montaram uma plataforma que acompanha o trabalhador e com quem ele teve contato, né? Então, essa plataforma foi comprada pela Ambev, que aplicou ela em todas as fábricas da Ambev no mundo. E hoje eles conseguem identificar, né, se um funcionário está doente, conseguem mapear quem teve contato com ele e agir de forma mais rápida a diminuir os impactos e a possibilidade de contágio, enfim, da doença dentro ali da fábrica. E ela ofereceu essa plataforma gratuita para as empresas, né? Ela bancou a montagem dessa plataforma para qualquer empresa que quisesse. Então, hoje tem mais de 200 empresas usando a plataforma da Ambev gratuita, além da própria Ambev, que colocou a plataforma em todas as suas fábricas no mundo, né? E a Nearby, ela estava no momento de ou a gente performa breve ou a gente desiste, né? E a situação deles mudou de um momento para o outro e eles encontraram uma grande oportunidade que eles abraçaram, adaptaram a plataforma também num mês para essa necessidade, porque ela não era exatamente para isso, né? E viram aí uma grande oportunidade. Então, também eu acho que tem esse olhar da gente, né, perceber o momento, identificar quais são os nossos desafios, mas também ter um olhar aberto para as oportunidades que podem aparecer, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante também. O quarto ponto é a cultura do erro, né? A gente sair do nosso comando e controle, né? E também é uma outra característica da nossa área de empreendedorismo, também muito mapeada, muito comentada e muito trabalhada nas startups, que eu acho que também amplificou e colocou grandes empresas e profissionais que não são ligados às startups, né, olhar para isso. A gente precisa trabalhar cada vez mais a cultura do erro, né, a tentativa e erro. Quanto mais rápido eu errar, mais rápido eu inovo, né? Quanto mais rápido eu consertar ali, mais rápido eu inovo, né? Então, eu acho que isso é um ponto também muito trabalhado, muito exigido nesse momento. O quinto ponto é uma coisa que eu percebo forte também nas nossas startups lá. A gente ainda faz uma separação muito grande entre digital e analógico, né? Entre vida digital e vida analógica. E a geração Z está aí para mostrar para a gente que isso não existe, né? Eles nasceram já na área, no digital, e eles não fazem distinção. Há um tempo atrás eu assisti uma palestra da Box 1824, que foi muito interessante. Eles fizeram uma mega pesquisa, né, e análise da geração Z, e para eles não existe distinção entre analógico e digital, né? Não existe diferença nas relações virtuais e presenciais, né? E isso vai mudar o mundo, já vem mudando, né? Mas a boa parte, acho que da população, nós somos adaptados, né, digitais. E a gente está começando a conviver com as novas gerações que já nasceram nesse mundo, né? E isso vai impactar, eu acho que fortemente, as relações humanas. E eu acho que essa crise que a gente vive agora está acelerando essa adaptação, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito interessante, muito importante, da gente acabar com essa distinção, né? Eu estava assistindo essa semana um podcast sobre tecnologia e era sobre marketing digital, né? E aí o cara que estava falando, ele falou assim, gente, será que a gente ainda cabe dizer marketing e marketing digital? Não é tudo marketing, né? E realmente a gente ainda fica ali, caramba, é tudo marketing agora, como que quem vive sem celular hoje, como que a gente não é afetado por isso, né? Mas a gente ainda faz muita diferença. E aí também, para fechar esse ponto, a necessidade da gente ter um novo olhar sobre as redes sociais, né? A gente ainda tem muito preconceito nas redes sociais. E eu percebo muito isso nas minhas empresas, principalmente as que são B2B.
né? Que não tem presença virtual, digital, e não vem necessidade disso. Né? Como, não, mas é que eu acho que o meu público não tem muito essa necessidade, eu não tenho conteúdo, e eu acho que isso é um grande erro, e eu acho também que essa situação, esse momento de crise veio mostrar isso. Né? O pagamento do ato que está aí com você. É o Odair que está falando. Oi, Odair, tudo bom? Tu podia fechar teu microfone? Obrigado, meu amigo. Ok. Então, assim, fechando esse ponto, eu acho que o digital e o analógico, a gente precisa rapidamente misturar mais esses dois. Eu acho um olhar que vai ser também muito importante para o capital humano nesse momento, né? E isso traz a gente, no sexto ponto que eu marquei aqui, que são os paradigmas, né? Eu até elenquei alguns aqui que a gente está se deparando e tendo que trabalhar fortemente, né? Que é o lucro para o propósito e para o valor, né? A pirâmide hierárquica que as empresas sempre se basearam para redes e times. A liderança diretora para uma liderança de suporte, né? Eu vou deixar meu time caminhar e eu vou dar suporte para que ele possa existir e realizar, né? Um planeja e preveja para uma experimentação e adaptação. Regras e controles para mais liberdade e confiança, né? A gente sair de uma autoridade centralizada para uma autoridade compartilhada, né? Então, acho que todos nós estamos nos deparando com essas necessidades agora e que eu acho também, eu vejo como pontos que as startups, os empreendedores sempre lidaram, né? E muitas das mudanças que a gente viu no mundo nos últimos tempos passa por isso, né? A gente tem muitas startups que já trabalham, que já funcionam sobre essas perspectivas, né? Então, eu acho que isso é um ponto também importante que todos nós, de uma maneira amplificada, também estamos tendo que lidar. Meu penúltimo ponto é sobre burnout, sobre doença, né? Sobre ambiente de trabalho, que a gente tem visto muitas matérias e esse assunto ser tratado, né? O home office trouxe para a gente um desafio maior de separar o momento trabalho e o momento casa, né? Que os espaços físicos contribuíam para isso, e isso agora ficou muito mais na mão do ser humano, né? E a gente tem que estar muito atento a isso também. Mas eu estava olhando uma pesquisa que mais de 70% dos trabalhadores têm algum efeito de burnout. A gente convive com algum efeito, né? Não todos. Só que o ponto principal aí é que 90% dessas pessoas não param de trabalhar. A gente continua produzindo e a gente continua nos ambientes de trabalho, nas relações de trabalho, mesmo doentes, né? E é claro que isso afeta a nossa produtividade, a nossa performance e as nossas relações de trabalho, né? Elas ficam contaminadas por isso. E eu acho que a gente sempre entende isso como algo normal, né? E nessas novas relações que a gente está construindo agora, como é que você mantém proximidade com a distância e tudo, a gente ter a percepção, né? E a gente saber disso é muito importante para a gente poder tratar, né? E aí eu fecho com o último ponto, que tem relação com esse penúltimo. Eu já tinha ouvido falar e já tinha pesquisado um pouco sobre psicologia positiva, sobre a ciência da felicidade, né? E estudos que você tem na Califórnia, fora do Brasil, em Berkeley, sobre isso. E aí, coincidentemente, a gente tem hoje no Gênesis uma consultora nossa, que é a Karen César, que ela tem uma agência de branding e ela trabalha esse tema. Ela acabou de passar por uma mega capacitação nisso, ela fez uma espécie de faculdade no tema, que eu acho que é um ponto também muito interessante de olhar como os cientistas já sabem e já identificaram, né, o aspecto positivo da felicidade dos funcionários e das pessoas para as empresas, né, e o quanto que isso é importante. E aí eles levantam 4 pontos que eu copio da fala dela, não são meus, né,
Ela fez até um evento recente sobre esse tema que eu assisti, que é muito legal, onde eles levantam 4 pontos muito importantes para os profissionais de agora e do futuro, né? Propósito, engajamento, resiliência e compaixão. E aí esse último eu acho que é muito interessante, porque normalmente quando a gente fala de ambiente de trabalho, tudo, a gente não costuma, né, trabalhar com compaixão. Não é uma palavra que a gente associa aos ambientes de trabalho, às relações de trabalho, né? Mas você tem estudos já científicos que mostram os efeitos positivos da compaixão, né? Do olhar para o outro acima do seu olhar, né? E o quanto que isso muda o mundo e o quanto que isso traz benefícios para o teu corpo mesmo, em termos de corticoide, de cortisol e de todas os, né, a parte biológica do teu corpo mesmo. E a ciência hoje, através dos aparelhos, já mostram isso, né? Então, também a gente quebrar um pouco a compaixão, meditação, né? Aquelas coisas que a gente tem um pouco de preconceito, a ciência vem mostrando para a gente aí, usando aparelhos, né, que os efeitos positivos disso. E eu acho legal, né, como que né, propósito, engajamento, resiliência e compaixão, né, como são itens que eu acho que a gente vai precisar trabalhar cada vez mais nesses ambientes de trabalho para a gente poder ter ambientes melhores, né? É isso, gente. Falei acho que até mais do que estava previsto aí. Mas eu passei Obrigado, pelos 8 Clarissa. pontos que Foi eu acho que ótimo. eram interessantes para a nossa discussão aí. E agora eu queria ouvir vocês também. Obrigado aí por compartilhar essa experiência. E foi legal aí que você abriu falando desse momento, né, da percepção de, apesar de isolados, estamos todos juntos, que sofremos juntos todo esse processo. E você fecha agora com essa positividade e com a compaixão, né, de, apesar de toda essa crise que a gente passa, desse isolamento, essa relação humana, ela nunca vai deixar de existir. Essa importância de a gente compreender o outro e estar no lugar do outro e Estamos compreender as isolados tendo dinâmicas. que olhar o outro, Exatamente. né? E que, de alguma forma, é tudo aquilo que nos nossos ambientes de inovação a gente passa, né? A gente somos criados para esse adensamento, para juntar pessoas, para fazer essas trocas no nosso ambiente, para que eles estejam juntos. E esse é o grande paradigma que estamos vivendo nesse dia de hoje, né? Que é a gente não poder estar junto, né? E muitas pessoas estão preocupadas com o futuro dos ambientes, e eu me seguro e venho discutindo muito sobre isso com diversas pessoas, de que a gente vai mudar, vai. Os ambientes vão deixar de existir, não. Porque o ser humano ele não vai deixar de interagir, né, de querer ver o A outro, gente de vai querer procurar, de olhar no ressignificar, outro, né? ressignificar, e vai até valorizar mais esses momentos do que anteriormente. Mas E vamos eu acho deixar que aí. essa ressignificação vai passar pelo ser humano. Os ambientes de Exato, trabalho são feitos por pessoas, né? perfeitamente. E por isso a gente começou essa discussão discutindo capital humano, né? Então, eu chamo aí já a Andrea Chinek, consultora do CESA na área de desenvolvimento humano, também é sócio-diretora da Chinek Consultoria, graduada em psicologia, com MBA em gestão empresarial pela FGV, é certificada no inventário de personalidades do FACET 5, possui mais de 20 anos de experiência, dos quais 13 foram dedicados à gestão de pessoas, ocupando posição de liderança na área de recursos humanos, corporativa e estratégica em grandes empresas como Ferreira Costa e Grupo Mob Brasil. Teve também a vivência anterior de mais de 8 anos como psicoterapeuta. Andréa, obrigado aí pelo seu tempo. Maravilha, obrigada, Guilherme, por convidar e a gente poder estar aqui. Hoje eu estou falando, né, em nome do CESA, onde eu já estou lá há mais ou menos mais de um ano. E falar sobre esse tema, para a gente estava começando aqui antes nesse preâmbulo, né, é um grande prazer. Fazendo um gancho já com a fala de Clarice, dessa questão do deixar ou não de ser presente, né, de a gente estar junto, eu acho que, de fato, a gente vai ressignificar. E a gente vai aproveitar o estar junto, não por uma obrigação, mas para troca. E aí vem muito a ver com o que você fala da questão, né, da colaboração em rede, de a gente estar junto. Então, acho que a gente vai realmente aproveitar o momento para aquilo que ele serve, né? O presencial vai trazer essa tônica diferente, de muito mais aproveitamento. Eu queria compartilhar com vocês, eu trouxe... Eita, eu não consigo, Guila, compartilhar. Para mim tá... Luciano, tu libera aí? Luciano vai liberar para tu. Tenta novamente. Já permiti, já aqui, Guila.
Maravilha. Valeu, galera. Obrigado. Obrigada. Eu vou compartilhar com vocês aqui, só para a gente ter um pano de fundo para a gente poder conversar, né? Então, hoje a gente vai falar dessa questão do desafio da qualificação, né, do capital humano, muito mais do que qualificação, é de promover esse ambiente favorável para a inovação. E aí eu queria reforçar esse contexto, né, desse ambiente remoto, que todo mundo foi, pá, agora é assim. Uns já trabalhavam um pouco, outros trabalhavam menos, outros não trabalhavam ainda. As emoções passaram a estar à flor da pele, né? A gente estava conversando isso também no início. Marido, mulher, família, era de noite, né? De manhã, no café da manhã, muito pouco. E aí todo mundo em casa, tendo que trazer, né? E depois eu falo disso, esse home misturado com office, que é muito mais home do que office. E aí vem uma grande dificuldade, né? Ambiente de incertezas, a quebra do paradigma da confiança presencial. E aí Clarice também trouxe um pouco dessa fala, né? A gente precisa descentralizar. Ao mesmo tempo, vem uma expectativa da gente ser esse super-homem, essa Mulher Maravilha, de dar conta desse todo e de conseguir fazer essa separação de ambientes. Eu vi muito esse sofrimento de todo mundo no princípio, era muito forte. E isso trouxe um rigor metodológico, mental, que as pessoas começaram a adoecer e a sofrer, porque não dá conta, né? É filho que puxa, que entra, é cachorro que sobe, é gato que passa, e é tudo isso junto. Economia em crise, né? Então esse ambiente de incerteza se torna muito mais forte, esse home misturado com o office, que eu acabei de falar, e esse exercício de novos papéis. Então, para a gente, foi isso tudo junto, com estrutura ou sem estrutura. E aí eu parei para pensar quais eram os desafios, né, nesse contexto para as lideranças, para os colaboradores. Então, quando a gente olha para as lideranças, poxa, agora eu tenho que liderar e engajar remotamente. Como faz isso? Né? Como? Eu sabia fazer presencial, chegava, às vezes traz um bolo, você traz uma coisa, você conversa, você está vendo, você está sentindo. Como fazer isso remotamente? Né? Promover a autonomia e o empoderamento da delegação. Deixou de ser uma opção e agora é uma obrigatoriedade. A gente precisa fazer para poder dar conta. A descentralização da tomada de decisão, o lidar com medo de falhar. Né? As nossas lideranças, César, assim, elas trabalharam muito para dar conta do delas e dos outros. Então, elas começaram realmente a gritar e dizer, tá demais, tá difícil para a gente. Promover esse ambiente de confiança, né, do estar perto, esse ambiente da cultura da inovação, experimentação, com segurança psicológica, porque aí é um outro grande desafio para que a gente, de fato, consiga inovar e estar com a mente aberta, preparada para isso. Estimular a colaboração, esse ambiente contínuo de aprendizagem e, cada vez mais, a atuação da liderança situacional e da resolução de conflitos. Como os conflitos passaram a ser pauta nas reuniões gerenciais de liderança e dos times, né? E quando a gente olha para os colaboradores, a gente começa a perceber essa necessidade do protagonismo ainda mais forte. Isso sempre foi uma tônica para a gente, né? Para a gente, César, colaborador César Cesariano, ele é protagonista, ele não espera a empresa, ele vai, ele está à frente, ele cava, ele é curioso, ele busca. Ampliar sua autonomia e empoderamento, porque aí também não dá para o líder dar, você tem que ir atrás, e isso ficou muito notável. Fazer parte da tomada de decisão, lidar com medo de falhar também, se provar a cada dia, né, porque era um exercício de você, de fato, dar conta, ousar mais, pensar fora da caixa. Então, os mesmos pensamentos, a mesma forma, já não dava mais conta. A gente teve que ir para um outro lugar, para um outro mundo, para um outro futuro que se tornou presente agora. Se permitir engajar também, e aí isso se faz maior desafio frente às questões que se mostram, né, dos perfis diferentes. Colaborar para fazer diferença, aprender sempre, engajar com propósito. E aí, quais foram as práticas, né? Guilherme pediu para a gente trocar muito o que é que a gente está fazendo. E aí a gente parou e pensou assim, ó, a gente precisa ter uma comunicação fluida. E aí, tudo que a gente fez, o foco no digital, foi muito forte, né? Se a gente já era uma empresa digital, agora isso precisava ser, de fato, do topo à base. Então, a comunicação fluida, a gente contratou muitas plataformas, criou plataformas digitais que estimulassem essa cultura do feedback e da escuta. Exemplos da Culture Rocks, exemplo da Pin People, que é uma ferramenta de escuta, de trabalhar a jornada de colaborador, dele fazer parte, de ter essa comunicação menos escrita, mais da conversa, mais da presença. Processo de aprendizagem contínua,
E aí, né, onde eu entro muito fortemente no César, de trabalhar essa academia de educação. A gente começou a trabalhar em 3 frentes, do processo de aculturamento, de integração, da formação e desenvolvimento de liderança para esse novo que agora está, e o processo de aceleração de qualificação, né? Principalmente na formação de sêniores, que hoje, não sei na realidade de vocês, mas na nossa é extremamente escasso achar esses profissionais qualificados, prontos no mercado, né? E disponíveis. Muito forte o investimento em ferramentas, né, para trabalhar essas rotinas de trabalho que facilitassem, de ter mais reuniões produtivas, de fato colaborativas, com o grande desafio de trazer leveza e proximidade. E aí tem entre esse quarto pilar, que é da saúde integral, e também fazendo um gancho com o que Clarice falou, né, as pessoas cansadas mentalmente, aí a produtividade ela começa a ser abalada. Então a gente contratou, por exemplo, a Mudar, que é uma empresa que trabalha através de uma plataforma a questão da psicoterapia, dos aconselhamentos e de poder ter essa escuta e direcionamento para essa saúde mental. Programa de integração com várias modalidades de esporte que a gente já tinha, mas era no presencial e para poucas pessoas, porque tem limite. Agora não, é para todo o César. Então, quando você para e consegue dar esse ganho para todo mundo pelo digital, isso é fantástico. Então, assim, muita gente começou enquanto eu entrava no meu carro, ia para o César, saía do César, voltava para o meu carro, chegava em casa, e esses ambientes eram separados da minha diversão e do meu trabalho, agora é tudo junto. Então, a gente começou a inserir também rotinas de desopilar dentro da sua rotina, da sua jornada de trabalho. E aí, se eu pudesse juntar, né, no nosso jeito de ser para a inovação, tentei trazer um pouco dessas palavras que agregam valor e que retratam muito da nossa forma de ser, né? A gente faz junto com empatia, né? E aí a gente estimula essa atitude colaborativa, o cuidado com as pessoas, com autonomia e empoderamento, né? Então a gente trabalha com squads, com grupos de trabalho, cada vez mais descentralizando essa tomada de decisão, e os squads e os grupos de fato decidem, né? A gente monta tudo para todas as academias que eu estou criando, eu faço com squads. Não é o meu conhecimento e a minha experiência, é o que faz sentido para o César, é o que faz sentido para as pessoas. De forma segura e inclusiva, né? Então, assim, a cultura da experimentação, Clarice falou também essa questão do erro, de falhar, é normal e é preciso. Só assim a gente inova e a gente ousa. Ninguém ousa com 100% de acerto. Então, para isso, o erro ele é um pressuposto, né? Com segurança psicológica, com estímulo à ousadia e curiosidade, com estímulo à transparência e ao diálogo, né? Então a gente contratou essa plataforma, né, que é a Pin People, para trabalhar muitas pesquisas. Então a gente faz hoje escutas de colaborador, coisas pequenas, mas para cada tópico que a gente vai implantando, que a gente vai querendo saber de home office, já fez algumas, né? Como é que as pessoas estão percebendo, quais são as necessidades que elas estão tendo. Então, cada vez mais essa proximidade ela se torna necessária se a gente quer, de fato, criar um ambiente voltado e favorecendo a inovação. As pessoas têm que estar bem e têm que estar sendo satisfeitas das suas necessidades. Impulsionando pessoas que impulsionam novos negócios, né? Esse espírito empreendedor, a inovação em tudo que a gente faz. E aí o César Labs, ele tem um fator primordial quando ele trabalha a questão do empreendedorismo, da inovação aberta, e a inovação aberta trabalhando essa questão em rede, né? Não a inovação apenas feita por ou pela própria empresa, e aí a gente vem para aquele paradigma de que a gente guarda, a gente não guarda, a gente compartilha. E quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce junto, e mais a gente impacta as pessoas e as organizações. E proporcionando a melhor experiência para os nossos times e para os nossos clientes. Então, quando a gente pensa isso, a gente, de fato, preza fortemente pela qualidade da entrega, a mobilidade dos times e o crescimento das pessoas. Então, essa é a nossa forma de fazer inovação, é a nossa forma de gerar um ambiente propício para a inovação, para a qualificação das pessoas. E a gente traz essas duas marcas com esses slogans que refletem efetivamente como a gente faz, né? Então, a gente criou esse programa do César Experience, que junta isso tudo para trabalhar esse ambiente de cultura de inovação, né, que é paixão, dedicação e propósito. Quando você tem esses 3 ingredientes, a gente efetivamente consegue fazer. E esse César, enquanto o César School, o César Labs ou o César na parte de DIO, de desenvolvimento e operações e Labs,
que é de transformar as vidas das pessoas e das organizações. E aí a gente para e pensa, né, Andréa? A gente era 800, a gente era 600 e acho que era 70 pessoas. Hoje já estamos em mais de 800 pessoas, incluindo pandemia. Então, contratamos mais de 120 pessoas. Isso é assim. Onde todo mundo está desacelerando, a gente está crescendo e a gente está buscando, porque as pessoas perceberam que essa é a necessidade. Então, como fazer isso tudo acontecer com a empresa também crescendo rapidamente? Então, a gente estava com pandemia, a gente está com o crescimento das pessoas, a gente está com o crescimento dos times, abrindo novos negócios, novas frentes. A School também sofreu fortemente, né? Que é um ambiente de educação nosso, 100% presencial, e corre para o 100% para o digital. Então, também foi um mega esforço para que a gente pudesse trabalhar. E aí também foi me dado, né? Assim, foi dado para a gente que está aí conduzindo hoje essa discussão um pouco, de como é que a gente vai voltar, né? Eu gosto muito do que foi falado no início. A gente precisa, por Guila, a gente precisa estar com gente. Isso, e latino, então, a gente gosta disso. Então, eu fortemente não acredito que a gente vai ser 100% home office. A gente precisa de estar junto. Então, o César redimensionou toda a sua estrutura. A gente volta, de fato, com a capacidade menor agora, provavelmente no início de outubro. Mas os ambientes foram todos mudados que favorecesse essa integração. Então, hoje vai estar cheio de cantinho que a gente possa trocar, que a gente possa conversar e que as pessoas que ali estejam dispostas à troca. Não é dispostas a sentar e codificar, não é simplesmente isso, é muito mais do que isso. Então, é aproveitar esse momento, a gente volta de forma híbrida, respeitando o conforto de que cada um queira estar presente. Então, não é nada obrigatório, é de fato você querer. É feito capacitação, né? Eu sou obrigado a estar. Não, tem que ser interesse para você. Porque só aí você vai ver valor e você vai aprender e você vai trazer para a sua vida. Não é top-down, é fluido. Então, o que a gente quer trazer nesse novo normal, nesse novo César, né, chegando, é que seja fluido para as pessoas estarem juntas. E que seja um movimento normal, fluido, orgânico, a palavra é essa, orgânico, de se aglomerar para trocar, para crescer, para estar junto. Era um pouco disso que eu queria trazer para vocês, aí também aberta às dúvidas e às trocas, que a gente sempre aprende mais do que passa. Obrigada. Eu que agradeço, André. Valeu aí pela conversa. Você abriu falando aí que os encontros vão se ressignificar, né? E a gente vai se valorizar muito mais esses encontros. E é interessante que você fecha justamente com a estratégia do César de vir trabalhando isso ao longo desse processo, com essa comunicação fluida, né, com essa aprendizagem contínua, com o uso grande de ferramentas, né, para garantir a produtividade e a própria saúde mental, né, e também fecha, né, com a própria ação efetiva da instituição, né, de reorganizar sua infraestrutura física para permitir isso, né, já que a gente vai estar aproveitando mais esse momento e vai se ressignificar, a gente tem que ter um espaço preparado para fazer essas trocas, para incentivar esses encontros e valorizar eles ainda mais. Obrigada aí por compartilhar essa experiência. E aí, cada vez mais, né, se a gente já atuava em rede, agora não é mais uma opção, é uma determinação, né? A gente precisa estar junto para poder fazer mais e melhor. Muito bom. Antes de dar a palavra para a Adriana, já informo aqui que vocês podem ir se inscrevendo aí no chat, que Zacarias e Luciano vão organizando para a gente abrir aqui os canais. E ao final da fala da Adriana, a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas e compartilhar um pouco aí da experiência de vocês. A gente pede aí que vocês falem no máximo 2 minutos para dar tempo para todo mundo falar, e a gente não estourar demais o tema, tá bom? Então, Adriana, obrigado por estar aqui também. A Adriana é diretora executiva do Sintev, né, que gerencia o Parque Tecnológico Viçosa, da Universidade Federal de Viçosa, é engenheira química, mestre e doutora em engenharia química pela UFO, com pós-doutorado na North Carolina, dos Estados Unidos, na área de gestão da inovação, é professora da Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Engenharia de Produção e Mecânica. Tá? Adriana, obrigado por estar aqui, estamos todos ouvidos.
Bom dia a todos, a todas. Inicialmente, queria manifestar a alegria de poder estar aqui compartilhando um pouco dessa nossa experiência com vocês. Queria parabenizar a André e a Clarice, foi uma delícia ouvi-las, a fala foi muito gostosa. Eu acho que está tudo muito alinhado com o que eu tinha pensado aqui também, inicialmente, em estar colocando, talvez focar mais em outros pontos, já que vocês abordaram tão bem tantas as questões aí, né? É bom se frisar que eu também não sou especialista na área de gestão, de recursos humanos, de desenvolvimento de pessoas, mas é um pouco da nossa experiência, principalmente como professora, tá? Aquela que está ali a vida inteira, né, trabalhando, desenvolvendo ali junto com os alunos, com os colegas, formando profissionais, mas principalmente tentando contribuir um pouco com a formação das pessoas. Eu acho que eu vou trazer um pouco dessa experiência, talvez até mais do que enquanto a gestora executiva de um parque tecnológico ali, apesar de que essas coisas andam muito juntas, né? Eu acho que quando a gente fala de qualificação de pessoas, o olhar não pode ser só para a crise, né? A gente vai ter um olhar que vai se estender por todo o contexto daquela organização na qual nós estamos inseridos. O nosso desafio hoje é preparar pessoas para a vida. E a vida é assim mesmo. Tem momentos mais fáceis, momentos mais difíceis. Talvez a gente, principalmente a nossa geração, não tenha experimentado uma crise tão grave quanto é essa, quanto está sendo, acredito que está passando, mas foi realmente uma coisa, eu falo que parece filme de ficção, se contasse isso há um tempo atrás, ninguém acreditaria, mas o desafio é sempre a gente estar formando pessoas e qualificando pessoas para a vida, para as experiências, que isso se torne de forma perene. E nesse contexto, sempre assim, conversando com as empresas, com as organizações, eu acho que tem duas questões importantes aí, que é a qualificação e reter esse talento na nossa organização. Eu acho que esses são os dois grandes desafios que são colocados para nós, principalmente com essas novas gerações que trabalham muito por propósito, tá? E aí, quando a gente fala de qualificação de pessoas, a gente não pode perder de vista a qualificação das organizações. Não podemos falar de qualificação de pessoas sem falar de qualificação das organizações, porque isso tudo é muito orgânico, isso está muito junto, caminha junto. Principalmente a questão da retenção, que eu acho que é o grande desafio que nós temos hoje, né? Quando a gente tem a perspectiva da qualificação, eu acho que tem três componentes importantes a observar. Primeiro, a questão da formação, do conhecimento técnico, isso é importante, né? Então, a pessoa que vem com a bagagem, com o conhecimento na sua área de atuação, que vai me permitir realmente propor, trazer soluções que vão contribuir. Mas a gente sabe que isso não é suficiente, só o conhecimento não é suficiente, né? E aí entra a questão das habilidades, que é o hands-on, que é o saber fazer, muito associado com uma série de outras questões, como habilidade de comunicação, de expressão, de utilização das ferramentas hoje, as digitais principalmente, então muito associado com habilidade. Mas a gente também já sabe que conhecimentos e habilidades não são suficientes, a gente precisa de outros elementos, principalmente a questão comportamental. Eu acho que essa Quer escutar? Você trazer, você formar um profissional não ter a competência com desempenho, né? De forma perene, que envolve conhecimento, que envolve habilidades, que envolve atitudes, que envolve questões comportamentais. E talvez fechando essa questão da qualificação hoje, eu acho que a gente não pode deixar de falar da questão da ética, principalmente nos momentos de crise hoje. Então, nós buscamos muito esse profissional. E como é que isso se liga com a retenção, com o manuseio? Aí eu acho que entram duas questões importantes, né? Que é a formação de lideranças capazes de conduzir e auxiliar as organizações nesses processos, e a questão do propósito, né? Então, assim, as nossas organizações, elas precisam ter propósitos, e esses propósitos precisam estar alinhados com o propósito das pessoas, né? Eu sempre brinco que, assim, pelo menos em grande medida, a gente não tem 2, 3 personalidades. Eu sou a Adriana na minha casa, na rua, no trabalho, aonde eu estiver, né? Durante algum momento a gente pode ter ali algum conforto social, fingir algumas coisas, mas a essência, ela é única, né?
Então, a gente tem que estar sempre pensando que não existe. Quando eu formei, o pessoal falava assim, olha, quando você chegar no seu ambiente de trabalho, é como se lá a gente chegasse e deixasse a Adriana mãe, esposa, filha, cheia de problemas, angústias do lado de fora, e passasse para dentro um ser iluminado, né? E da mesma forma, quando eu saía do ambiente de trabalho, né, meus professores diziam que tipo, eu tinha que largar isso tudo e ir para casa, cuidar da família, da minha vida e esquecer tudo que tinha acontecido lá, né? Bom, gente, eu pensei, eu não sou esquizofrênica, né? Isso não tem como. Então, eu acho que nós, nas organizações hoje, no nosso ambiente de trabalho, a gente tem que considerar isso tudo, as necessidades das pessoas, os propósitos das pessoas, como é que elas se realizam com o propósito das organizações. E qual que é o problema? O problema é que muitas empresas, muitas organizações, elas não têm claramente essa questão do seu propósito. Né? Fica muita coisa assim, às vezes palavras bonitas do tipo missão, visão, nossos valores, mas aquilo realmente não está orgânico naquela organização e as pessoas não se identificam, né? E como é que você vai tirar o melhor das pessoas se elas não estão identificadas com aquilo que elas, né, estão trabalhando e estão fazendo, né? Então eu acho que esse é o grande desafio, né? É a liderança que constrói esse propósito, que busca os profissionais com as competências que nós precisamos desenvolver, ninguém nasce pronto, a competência é uma coisa que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e construindo isso com o propósito, né? E o propósito também, eu vejo ele assim, muito associado com essa questão toda pessoal de vida que nós temos, que tem que estar alinhado, mas muito também com o legado, né? Eu tenho ouvido muito essa questão do legado, do que eu vou deixar, do que eu estou deixando, por onde eu estou passando, né? Fazer a diferença. Eu acho principalmente essa geração mais nova, né? Eu sei que às vezes eles querem mudar o mundo, mas não conseguem nem arrumar o próprio quarto, mas é preciso compreender, né, que essa vontade, esse desejo de mudar, de fazer a diferença, se bem orientado, se bem canalizado e alinhado com o propósito, é onde a gente vai fazer grandes organizações, grandes empresas, grandes transformações. Eu sempre brinco que não existe a dona UFV, não existe o seu Tecnopark, que é o nosso parque tecnológico, existem a Adriana do Tecnopark, a Juscelia do Tecnopark, a Francilara da Incubadora, né? É o Guila da Amprotec, e agora é a Andréia, Ledo, César, que a gente está conhecendo. A gente se identifica com pessoas, né? Então, muito nessa fala de vocês da rede, do network. Então, isso tudo está muito, mais do que nunca, né? Essas conexões, esse network, esse alinhamento de propósito, de legado, de busca, ele é muito importante, né? Eu tenho lido muito sobre o bendito do quociente espiritual, né? De certa forma, Clarice e Andréia falaram muito sobre isso. Então, assim, no passado, o pessoal estava muito focado, né, no QI, no quociente de inteligência, ok, bacana, né? Aí depois veio o quociente emocional, muito ligado com o comportamento, com a atitude. E agora entra esse cara, né, esse chamado quociente espiritual, demonstrado cientificamente lá, tem a bendita da glândula lá no cérebro, que diz, né, tacitamente quem tem mais e quem tem menos. E está muito relacionado o quociente espiritual com o crescimento das lideranças, das pessoas, das organizações, e graças a Deus são coisas que nós podemos desenvolver, né? Então, competência, comportamento, atitudes, são coisas que nós podemos desenvolver ao longo da nossa vida. Então, qual é o desafio, né? Não adianta a gente propor um programa de qualificação para a nossa turma, para nós, se o pessoal não está motivado a buscar isso, né? E aí a gente volta de novo à questão das lideranças, né? E aí entra uma coisa assim, avaliando essa experiência toda da pandemia, eu até cheguei a participar de alguns webinars semelhantes a esse, com alguns parques no âmbito da IASP, e foi muito interessante porque as angústias e os receios eram os mesmos, né? Então a gente tinha lá a parte dos Estados Unidos, da Rússia e a gente aqui no Brasil, e os medos, as angústias eram basicamente o mesmo, né? E eu escutei muito o pessoal dizer, bom, eu acho que nós vamos ter que diminuir o tamanho do parque, porque a turma foi para o home office e agora gostaram e a gente não sabe se vai voltar, né? E eu também, no começo, achei legal esse negócio do home office, ficar em casa, né?
e estava bacana, estava legal, mas de repente esse negócio começou a dar agonia, né? A gente percebe que a gente foi lá no 8 ou 80, né? A gente foi lá no 80 e vamos curtir casa, família, que meio que a gente estava muito apartado, conciliar isso com o trabalho, a gente conseguiu fazer, mas chegou num determinado momento que a gente sentiu falta, né, da rotina, do acordar, do sair de casa, do se preparar, do ir ao trabalho, de dirigir até o trabalho, né? Pode parecer estranho somente para quem enfrenta trânsito, mas principalmente do estar junto com as demais pessoas, né? O under the same roof, o estar no mesmo teto, o olho a olho, o tete a tete, eu acho que isso é insubstituível, tá? E eu ouvi de muitas empresas justamente isso, né? Elas estavam sentindo a falta do spark, da faísca que se dá quando as pessoas estão realmente juntas, né? A gente pode fazer dezenas de reuniões presenciais, remotas, eu acho que é bacana, substitui, atende, mas chega um determinado momento que isso não substitui o estar junto, as interações. Sabe aquele ócio criativo da cantina, quando você vai tomar um cafezinho e surge uma ideia e você faz com aquilo com o outro, e você está no corredor do parque, conversa com o empresário, conversa com o outro, e as coisas vão se conectando, né? Então, eu já ouvi agora, né, estou ouvindo de volta das empresas, não, a gente está refletindo aqui melhor, empresas que já tinham até falado, às vezes, de deixar o parque, né, que iam manter, empresas menores de TI, né, que iam ficar em casa, não vai dar certo. A gente pode manter algumas coisas. Então, o que a gente percebe? O equilíbrio, né, entre esse mundo digital, entre, né, esse mundo realmente da inteligência artificial, Big Data, né? Eu particularmente percebi que um monte de viagens que eu fazia, eu não precisava realmente de fazê-las, né? A gente pode usar toda essa questão, mas realmente o estar junto ele é insubstituível, talvez não da forma como nós fazíamos lá atrás, mas ele é ainda muito importante, né? E aí, assim, talvez tentando fechar esse contexto todo, né? Eu acho que na busca, né, da qualificação dos profissionais, principalmente para gestão, né, pensando mais um pouco para a gestão dos nossos ambientes de inovação, principalmente no Brasil, em que os nossos desafios são muito grandes, né? A gente tem um projeto com o MCT, que a gente acompanha e monitora os parques tecnológicos, e a principal dificuldade dos parques, principalmente do ponto de vista financeiro, é manter equipe. A gente sabe que isso é muito complexo do ponto de vista da sustentabilidade financeira, e acaba que vai se buscando outras estratégias, bolsistas, estagiários, e isso é muito complexo por conta da questão da retenção que nós falamos anteriormente, né? Porque o resultado das organizações, o resultado das pessoas, ele é a médio e longo prazo, né? Então, você investe tudo ali, né, numa pessoa, num profissional que reúne todos os requisitos para poder contribuir com aquela organização, e por razões pessoais, porque às vezes a gente não consegue mantê-lo, por questões, obviamente, financeiras, né? Esse profissional ele vai buscar novos caminhos. Então, eu vejo que para nós, o nosso desafio é como reter o conhecimento, né? Como fazer com que ele seja o mais orgânico possível, né? O ideal seria não perder as pessoas, temos outras formas de mantê-las, mas dada essa dificuldade, né? Como é que a gente consegue superar isso para que os nossos programas, o crescimento da organização como um todo, ele não se perca ao longo do tempo em função da rotatividade. E esse é um problema também que eu vejo muito para as empresas de TI. Então, eu vejo que você tem empresas que têm mais ou menos dificuldades em relação a isso, né? Por que TI? Porque é uma mão de obra hoje muito requisitada, então é um mercado de trabalho muito aquecido. TI é meio para quase tudo, né? Então, você tem TI no agro, TI na floresta, TI na biotecnologia, e aquilo permeia. A gente não forma, né, esse profissional em quantidade e qualidade que nós precisamos hoje. Então, você percebe ali também uma dificuldade muito grande nesse setor de reter talentos, né? Então, eu acho que não existe uma solução mágica que vai se ajustar a todos e a todas as situações, né? Então, é realmente buscar, né, essa qualificação de acordo com as necessidades da minha organização, levando em consideração as necessidades das pessoas, essa busca de propósito,
buscando alinhar objetivos das pessoas com os objetivos das organizações, né? E traçar as estratégias que melhor vão se adequar a cada contexto, né? É o planejamento também, que às vezes a gente não dá a atenção devida, né? Bom, eu acho que é isso em linhas gerais aí, né? Até para não ficar muito repetitiva já com a Clarice e com a Andréia, e eu acho que a discussão vai ser mais interessante. Obrigada, gente. Obrigado, Adriana, aí, pelas suas contribuições. Muito legal. Você abriu falando do nosso desafio, né, de reter talentos, não só na nossa gestão, né, no ambiente da entidade gestora do nosso ambiente de inovação, mas manter a retenção de talentos no próprio ecossistema que a gente está inserido, né? E como é que a gente faz isso? É fundamental esse tipo de discussão de como é que constrói um ambiente atrativo e mantê-lo atrativo, principalmente nesse momento de crise. E eu lembro que a gente tem uma diversidade gigantesca, né? Não só pelos tipos dos mecanismos que a gente trabalha, né? De parques, incubadoras, aceleradoras, espaço coworking, laboratórios abertos, né? Polos de inovação, centros de inovação. Mas o que diferencia esse conjunto de mecanismo é essa conexão de quem produz o conhecimento com quem gera valor, soluções para o mercado, para a sociedade, né? E o papel fundamental que nós temos no nosso movimento, que é do desenvolvimento local, né? Então, a gente tem um propósito, que aí é outro ponto que você pegou, fundamental, que é o propósito do desenvolvimento local, de você reter aquele conhecimento para gerar valor para o próprio território onde aquele conhecimento está sendo gerado. Esse é um papel fundamental que nós, nos ambientes de formação, temos, e é um propósito que a gente tem que estar sempre compartilhando, né? Você que estudou aqui, que trabalha aqui, que nasceu aqui, como é que você contribui gerando inovação, tecnologia e transforma esse conhecimento em soluções para essa realidade que você conhece bem e você permanece aqui na região contribuindo para isso, né? Então, é um propósito muito rico que todos nós temos, né? E é uma ação motivadora que a gente consegue aí tentar construir para o nosso talento. Gente, antes de abrir aqui para a gente conversar, né, para quem já se inscreveu, para falar um pouco, eu queria dizer que vamos estourar um pouco o tempo, a gente estava combinando aí de ter 1 hora de conversa, mas foi uma conversa tão boa que a gente vai estender um pouco mais para poder também fazer essa troca, que esse momento aqui final nosso, né? E depois de a gente fazer essa troca, Bisotto, o Carlos Bisotto, que coordena a área de qualificação daqui da Amprotec, ele vai falar 5 minutinhos só do programa de qualificação que a gente está lançando hoje e que vai estar aí nas redes para vocês acessarem, tá bom? Então eu abro aí a palavra, deixa eu ver aqui se tem alguém inscrito. Cadê o chat? Ninguém se inscreveu ainda, pelo que eu estou vendo. Alguém quer falar? Enquanto ninguém fala, eu vou fazer aqui uma conversa, um desafio, né? Então, a gente está nesse momento aí de repensar o futuro e ver como é que se trabalha, né? Se colocou aqui essa questão da sustentabilidade, né? Por quê? Porque para manter esse capital humano, né, que é tão importante, que a gente forma no dia a dia das nossas organizações, como é que a gente faz isso? A gente precisa ter uma questão da sustentabilidade financeira da própria organização, né, para manter essa sustentabilidade do capital humano. E essa, inclusive, já adianto aqui, vai ser a próxima temática do próximo Amprotalks Café, na semana que vem, que a gente vai falar sobre a sustentabilidade dos nossos ambientes. Tá? Eu pergunto, essa questão, como é que está esse desafio que foi colocado para a Adriana no final, de reter e manter essas equipes, né? De mantê-las motivadas e você não perder e ter uma rotatividade menor dentro das organizações que a gente está à frente. Para alguém específico, como é que você quer fazer? Para as 3, vamos falar rapidamente para as 3. A gente tem, Guila, trabalhado com essa forma, sabe? Assim, investindo muito na qualificação, né? As pessoas querem ser qualificadas, elas querem enxergar valor, elas querem decidir. E elas querem ter alinhadas e ter essa convergência de propósitos. Então, quando a gente favorece mobilidade interna, quando a gente favorece o processo de crescimento, a gente tem um ambiente leve,
um ambiente, porque a remuneração, ela não dá conta disso tudo, né? Ela dá conta de um pedaço. E rapidamente ela é consumida pelas suas novas despesas que consomem, e aquela motivação que virou ali naquele momento do aumento salarial, ela já se foi. Então, a gente tem que ter esse outro contexto para conseguir dar conta do processo de retenção. A gente, da pandemia, óbvio, né? Todo mundo virou mundial. Então, onde antes a gente tinha essa barreira do você tem que se mudar aqui para poder fazer parte do time, não existe mais. Então, houve um assédio, sem dúvida, muito maior, né? Mas mesmo assim, por exemplo, quando a gente olha de janeiro para cá, só o César, foram mais de 206 pessoas contratadas. Então, é muita gente, né? E porque a gente em específico está num processo de expansão muito grande, mas também vem perdendo talentos. Mas a gente enxerga que essa curva começa a desacelerar com esses outros investimentos em qualificação, mobilidade, tomada de decisão e, de fato, a capacidade de poder inovar, né? E aí vem com a outra estratégia de diversificação de receita, enfim, para que a gente consiga trazer esses diversos contextos, porque as pessoas também querem desafios diferentes. Então, a gente tem que diversificar a forma de fazer, o perfil de cliente, os contextos diferentes. Então, esse tem sido um pouco dos ingredientes que o César tem usado para trabalhar o processo de retenção. Larissa. Falando um pouquinho do Gênesis, eu acho que a sustentabilidade é uma questão que, né, como você mesmo falou, é importante. Não, né? Então, assim, eu acho que primeiro tem um trabalho da gente olhar para dentro da nossa instituição, né? E identificar quais são as nossas forças, né? O que a gente tem de melhor, reforçar isso, e em seguida tem o movimento de você olhar para o seu cliente também, né? Como instituição. Como é que ele te vê? Né? O que você identifica como força é o que ele identifica também, né? E você poder fazer um alinhamento e um ajuste nessa visão, nisso tudo, para você poder olhar o teu negócio, a tua marca, os teus serviços, e você fazer um realinhamento, né? A gente no Gênesis tem o desafio de olhar até mesmo o nosso preço e tudo, que está atrelado também ao uso do espaço físico, né? E esse espaço, ele ganhou uma outra... tem um outro peso hoje, né? E como é que você equilibra essas novas forças, né? Então, isso, assim, é um trabalho que passa por equipe, tudo, mas que passa também para a gente olhar a nossa marca e ouvir o nosso cliente, né? As nossas empresas e tudo, o que elas dão valor. Então, isso eu acho que é um trabalho que a gente está fazendo, que é um grande desafio, né? E aí, olhando para o lado de equipe, eu acho que tanto a Adriana quanto a Andréa falaram, eu só vou reforçar aqui duas palavras que estão muito fortes no momento, que é confiança e liberdade. Né? Eu acho que o home office, o trabalho mais à distância, ele exige isso de todo mundo. Não só dos líderes confiarem nas suas equipes, mas também da gente confiar nos nossos pares, nos nossos parceiros, né? E a liberdade da tomada de decisão, até mesmo da gestão do nosso tempo, né? Eu me lembro que não foi nem logo no início, não, mas talvez, né, um tempinho depois que a gente estava nesse novo formato, entre os coordenadores ali do Gênesis, da gente se ajudar e da gente ter um novo olhar para o nosso momento, né? Que era assim, gente, eu estava reproduzindo o meu modelo de trabalho presencial no online, em termos de hora, de flexibilidade, né? Eu estava ali assim, não, eu tenho que trabalhar de tal hora a tal hora. Até a hora que nós ali, coordenadores, sentamos e nos ajudamos, não precisa ser assim, né? É justamente a liberdade da flexibilidade do teu horário, né? E de você ser agente desse novo componente na sua vida, né? Eu posso trabalhar e eu posso produzir num formato diferente, né? A Andréa até escreveu aí, mudança de mindset para o foco na entrega. Exatamente. São as horas de trabalho ou é a entrega, né? E a gente precisa fazer essa virada de chave. E a gente, dentro do Gênesis, se viu um ajudando ao outro nisso,
né? Que é, cara, você está num formato quadradinho ali antigo. Então, assim, aproveita o que tem de legal nesse momento e muda, né? Então, assim, a gente vem fazendo esses experimentos e aí eles são baseados em confiança e liberdade, né? Essa liberdade ela é baseada na confiança. Então, isso a gente tem trabalhado muito entre a gente e entre a diretoria, porque é fundamental para a gente ser um time. Muito bom. Adriana, quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta já aqui para você. Podia Se você fazer quiser falar um pouco. que a gente tenta conciliar. Pronto. Que é a Gislane Rocha, do Instituto Federal do Sertão, de Pernambuco. Quer fazer uma pergunta para você. Gislane, você está aí? Abriu o canal para fazer a pergunta direta. Olá, estou sim. Vocês conseguem me ouvir? Oi? Sim, estamos ouvindo. Ah, que bom. Primeiro eu gostaria de agradecer a Amprotec por esse café. Com certeza o meu ficou bem mais interessante quando vocês estão comigo, né? Ou quando eu estou com vocês. Muito obrigada mesmo a todos. Bom, estou achando fantástico, com certeza, mas teve uma coisa que a Adriana falou que talvez eu vinha pensando, mas né, não tinha essa propriedade, né, tão coesa assim como ela teve de falar. E me chamou muita atenção a relação feita entre liderança, propósito e QI espiritual. Né? Essa coisa que assim, nesse formato, para mim, eu ainda não tinha ouvido, né, com tanta propriedade. Aí a minha pergunta, professora Adriana, é a seguinte: quais as ferramentas que você usa ou que indica para a gente desenvolver liderança com propósito, levando em consideração esse QI espiritual? Eu digo a gente, assim, me colocando primeiro, porque eu acho que não dá para eu trabalhar a equipe sem trabalhar em mim primeiro. Então, assim, eu estou pensando em mim, assim, que caminhos seguir, como você trabalha para chegar, né, aí onde você já está colocando para a gente, destacando essa importância, para poder eu também trilhar esse caminho. Muito obrigada. Nossa, Gislane, essa pergunta sua, ela é muito importante e, assim, humildemente, eu te confesso, assim, que eu não tenho uma resposta para ela, porque, assim, como eu falei, né, não é a minha especialidade, a gente vem meio num processo empírico de tentativa, erro e aprendizado, tá? Então, vou te falar com base na minha experiência, tá? Assim, de forma muito, muito humilde mesmo, tá? É uma experiência, é uma troca de experiência e de vivência. Gislane, eu acho que você já foi na questão focal. A primeira coisa, a gente precisa se desenvolver, né? A liderança, ela está muito construída com base, ela é construída com base na autoridade. Então, aquele que quer realmente liderar, que quer construir propósito, que quer engajar e motivar a equipe, ele precisa ser o primeiro, né, a dar toda essa demonstração de comportamento, de preocupação com o outro, de propósito, né, do cuidado de se deixar o legado, né? E isso é uma coisa que a gente vai construindo e aprendendo, né? Eu faço que, conforme você está no aeroporto e passa na banquinha, tem lá um livro falando, esse livro de autoajuda, de liderança, de tudo, e a gente pega e a gente lê aquilo, porque principalmente assim, a minha geração, nós não fomos formados com esse cuidado, então foram todas as coisas que nós fomos construindo ao longo disso, né? E talvez a experiência que eu mais tenho é essa, né? Liderança é uma questão de comportamento. Se é comportamento, nós podemos aprender. E isso está muito associado com a preocupação com o outro, com servir o outro. Então, toda vez que nós colocamos o outro na frente, né, pensando nas ansiedades dele, no que está preocupando, como é que a gente pode remover as dificuldades. Eu acho que a liderança ela tem muito disso, de remover, não é fazer o trabalho pelo outro, mas de remover as dificuldades e dar as condições para que ele faça esse trabalho, né? E aí, até linkando com a questão que o Guila tinha colocado, como é que a gente tem feito aqui, um pouco aqui no Centev e no Tecnoparque em função disso tudo? A gente tem buscado empoderar as pessoas, né? Passar a responsabilidade para as pessoas
de decisão, de condução e buscando ser o suporte para que elas consigam desenvolver em todos os níveis. Então, o Tecnoparque ele é um University Research Park, ele é um parque universitário, ele é um parque que, graças a Deus, é mantido com muito cuidado e carinho pela Universidade Federal de Viçosa. É claro que as universidades estão em momentos, né, orçamentários difíceis, mas se não fosse isso, não sei como seria, né? Porque enquanto parque jovem, a gente sabe que o processo de alavancagem de um parque é 15, 20 anos, né? A composição da receita dos parques tecnológicos, os estudos nos mostram que 40%, 50% dela é imobiliária, né? Então, você vê, isso foi uma coisa que a gente ouviu muito na IASP, né? A preocupação dos parques com isso, já que as empresas estavam fora, né? Então, como é que a gente constrói uma mão de obra aqui, considerando esse contexto? Então, nós temos servidores públicos, federais, da universidade, né? E a gente tem que tornar o nosso ambiente atrativo para que eles queiram estar aqui conosco, porque nós não estamos no campus, né? Nós já estamos um pouco mais afastados, então que eles queiram estar aqui conosco. Nós temos os bolsistas que vêm dos projetos, nós temos estagiários que são a nossa grande pérola aí. E o que a gente tem feito, né? A gente tem tentado construir carreiras empoderadas e valorizadas. Então, a gente tem muito casos, né, de meninos que começaram com a gente como estagiários, se tornaram bolsistas, passaram no concurso da universidade e quiseram vir trabalhar com a gente. Então, é aquela questão de você identificar com aquele ambiente, de você conseguir demonstrar para ele o valor, e esse valor está alinhado com o propósito e o que eles desejam, né? Mas é muito assim, é um trabalho de médio e longo prazo, né? Nós estamos falando de um trabalho de quase 10 anos em que você vem construindo isso. Então, a gente tem alunos que vêm fazer hackathon com a gente e depois entram em contato querendo fazer estágio. E é isso que nós queremos, porque se eles identificam aquela organização como um local onde eles desejam estagiar, dando suporte para as empresas, dando, né, em todas as áreas, dando suporte administrativo, é o que nós queremos, porque a gente coaduna com a missão da universidade também. E aí depois surgem os projetos, eles podem estar mais próximos, como uma bolsa. Nós já tivemos alunos que deixaram, não fizeram opção de trabalho, fizeram opção de bolsa por estar aqui com a gente, né? Então, é o cuidado de fazer com que a organização seja atraente pelo valor que ela entrega para a sociedade e para as pessoas. Então, a gente sempre, você entendeu? O que vocês fazem? A gente também sempre discute isso muito, né? Qual é o valor que nós estamos entregando para a cidade de Viçosa, para a comunidade, para o nosso entorno, para a UFV, que é a nossa grande mantenedora, para os alunos, para os pesquisadores. Então, a gente trabalha, a gente tem uma ferramenta, você me falou de ferramenta, né? A gente tem uma ferramenta aqui que a gente chama de estrutura analítica de negócios, né? E nisso a gente busca construir um negócio para os nossos diferentes stakeholders, para os nossos diferentes clientes. E aí, nessa busca de entender o que é valor para o outro, a gente também vai construindo isso muito, né? E investir muito nos profissionais, cursos, treinamentos, viagens, participação em congressos, né? Eu acho que a gente, às vezes o líder, o gerente, só ele quer ir, não, a equipe tem que ir, o pessoal tem que participar, né? Que constrói essa estratégia toda aí de empoderamento, né? Mas aqui, Gislaine, muito tentativa e erro. Muito bom, Adriana. Valeu. A gente tem uma última pergunta, a gente não estoura mais do que já estouramos o tempo. Tiago Rocha, ele queria falar. Tiago, quer fazer essa pergunta? Para quem seria a pergunta, Tiago? Alô, vocês me escutam? Sim, estamos escutando. Sim, ótimo. A minha pergunta era sobre o curso que vai ser lançado hoje, né? Eu estou curioso para conhecer um pouco mais o conteúdo. Ah, legal. Então, eu queria, na verdade, checar com a Amprotec, né? Eu conheço, a referência que eu tenho é do Genoma, um ecossistema internacional de startup que tem um modelo de 16 fatores de sucesso dos espaços empreendedores, né? E aí eu queria saber, em termos dos aspectos da formação que esse curso propõe, o quanto que ele tangencia essas dimensões, né? Não sei o quanto que esse é um modelo conhecido por vocês, mas eu posso compartilhar aqui. Eu acho que eu já compartilhei aqui para todos, né? Envolve desde desempenho,
fundador, talento, né, DNA do fundador, né, fundador com alta ambição, fundadores com experiência no subsetor, conexão local, senso de comunidade. Eu acho que tem algumas dimensões aí que eu estou curiosíssimo para saber o quanto que a gente vai ter esses traços aí para estar desenvolvendo nessa formação. Obrigado aí pela pergunta. Ela é boa porque eu já puxo aí esse fechamento final aí. Bisotto vai apresentar para a gente esse conteúdo dos cursos e do programa que a gente vai lançar hoje, nesse exato momento. Eu já adianto aqui, agradeço, foi ótima a conversa, uma troca excelente. Eu acho que deu certo aqui esse espaço do Protótipos Café, e estar mais junto aqui nesse momento e poder compartilhar e fazer essas trocas entre os nossos ecossistemas, entre o nosso ambiente de inovação. Bisotto, tu faz essa apresentação aí para a gente? Faço sim, Guilherme. Bom dia a todos. Eu só tenho que habilitar aí para eu poder compartilhar, viu, Luciano? Puder habilitar aí para eu compartilhar a tela? E aproveitando-se, bom, eu vou falar rápido porque eu só tenho meia hora, então aí vai ficar mais rápido assim. Então eu só vou iniciar rapidamente. Bom, só aproveitando aí o que o Tiago falou, a gente trabalha em três camadas, na verdade, Tiago. A primeira camada é a questão do ecossistema, com as organizações, atores e lideranças que compõem o ecossistema de inovação da região. Numa segunda camada, a questão do ambiente de inovação, seus processos e práticas. E numa terceira camada, as empresas, que aí entra esses elementos que você falou. Não diretamente da forma como você falou, mas a gente trabalha outros elementos dentro, por exemplo, do modelo CERN, que é o modelo que iniciou com incubadora, hoje nós estamos já ampliando para ambiente de inovação e mecanismo de inovação como um todo, mas ele permeia alguns desses elementos. Seria interessante depois interagir para ver como é que a gente pode trabalhar para poder, de repente, integrar essas duas visões. Bom, eu vou só então apresentar os cursos aqui, e aqui vai bem na linha daquilo que a Clarice comentou, achei fantástico, porque assim, eu ia até mudar o título, mas depois eu achei que não, que era para mostrar realmente aquele ponto que ela fazia, a gente não faz distinção entre marketing e marketing digital, entre cursos e cursos digitais. Então eu deixei aqui cursos digitais, na verdade, entendendo que na verdade são os cursos mesmo, independente de ser digital ou não. Muito bem. Então, a gente está iniciando esse processo, a gente tem vários cursos, a Protec vem trabalhando vários cursos há um tempo, desde sua fundação. A questão da qualificação e formação de liderança é um aspecto muito forte da Protec. A gente está, nesse momento, iniciando uma atuação com dois cursos principais, que são dois cursos que têm sido muito demandados, e a gente tinha feito o último curso presencial e agora a gente ainda faltava fazer esse curso nesse formato mais digital, totalmente digital, coisa que a gente nunca tinha feito. Então a gente reestruturou todos os ambientes, reestruturou as ferramentas, e a gente vai iniciar com dois cursos. O curso de planejamento e implantação de ambiente de inovação. A gente trabalhava presencialmente mais a questão de planejamento e implantação de incubadoras de empresas, mas hoje nós estamos trabalhando mais a questão mais ampla de ambiente de inovação, mecanismo de inovação como um todo, e o curso de CERN. Então, são dois cursos que nós vamos lançar aí agora em setembro e outubro. Então, em outubro, nós vamos ter, então, o primeiro curso, que é um pouco mais extenso, de planejamento e implantação, de 6 a 20 de outubro, e o CERN de 21 a 29 de outubro. A ideia, a gente trabalhando a questão do curso de planejamento, a ideia desse curso de planejamento é fazer com que o pessoal possa planejar mecanismos e um ambiente de inovação efetivos que possam gerar impacto sobre a região que aquele ambiente atua. E aí nós temos três conteúdos básicos desse curso, que é essa análise do ecossistema de inovação, porque assim, não é só o ambiente em si, não é incubadora, não é aceleradora, não é o espaço de cowork, não é programa de empreendedorismo. É a forma com que isso se encaixa, sintoniza com o ecossistema de inovação da região como um todo. Então a gente começa com essa visão do ecossistema, que é essencial para você planejar o ambiente, entender como é que está o seu ecossistema e como é que você vai, com o seu mecanismo, o ambiente, poder influenciar esse ecossistema de inovação. Aí trabalhando a questão de modelagem do ambiente de inovação, aproveitando as tecnologias e conhecimentos que já são utilizados para startups, adaptando isso para incubadora de empresa, aceleradora, espaço de cowork, etc.
E a gestão do ambiente, onde nós vamos trabalhar processos e práticas, boas práticas para a gestão de ambientes. A ideia é nós trabalharmos com a metodologia assim, a gente vai sempre trabalhar com uma live, ou seja, a gente vai apresentar um conteúdo, mostrar os elementos críticos de um dado módulo, um dado conteúdo específico para construir o entregável final. A partir disso, a gente passa uma tarefa para que as equipes possam desenvolver e depois as tarefas são compartilhadas, a gente discute isso numa sessão de aprendizado coletivo, de integração, onde as equipes apresentam o trabalho e nós fazemos críticas, contribuições para poder evoluir e fechar os elementos de aprendizado daquele curso ou daquela atividade específica. Então, a ideia que a gente faça, a gente vai lançar o curso para poder facilitar, encaixar na agenda, na parte da noite, das 6 às 9 ali, as lives vão ser sempre às 6 às 9, e durante o dia seguinte, as equipes vão ter para elaborar as atividades. Então, vai ser essa dinâmica. Então, nós vamos ter sempre uma live à noite. No dia seguinte, as equipes trabalham, à noite fecha e apresenta outra live, e assim nós vamos seguindo até o final do curso. Esse curso aí nós vamos começar no dia 6, e aí nós vamos ter sempre assim, sempre live, tarefa, aprendizado coletivo, live, tarefa, aprendizado coletivo, até o final. Tá? Então, esse é o curso de Planejamento e Ambiente de Inovação, e o curso CERN, que já é dado, a gente vem fazendo rotineiramente o curso CERN, mas é a primeira vez que nós vamos fazer digitalmente. Então, a ideia é que o pessoal consiga implantar o CERN, tirar as dúvidas de como implantar os processos e práticas. Nós temos como estudo, nós vamos trabalhar todos os níveis de maturidade do CERN. Então, a gente vai trabalhar desde a questão do porquê CERN, o que ele traz, qual é a base dos princípios dele, a estrutura do modelo, e aí nós vamos trabalhar o CERN 1, 2, 3 e 4. Então, nós vamos trabalhar cada um desses níveis de maturidade. A lógica é a mesma, life, tarefa e aprendizado coletivo. E nós vamos, então, o curso CERN a partir do dia 21. Então, nós vamos fazer isso de uma maneira mais intensa, que no caso do CERN, nós já temos publicação, já temos um material, e daí pegar os pontos críticos do desenvolvimento, da implantação do modelo CERN. Acho que eu fiz o pitch aí em 5 minutos, Guila, acho que eu consegui fazer aí dentro do prazo. Aí fica aberto aí, acho que tem algumas questões aqui no chat, eu não cheguei a ver o chat. Mas acho que... Obrigado, Bisotto, muito bom. Conseguiu atingir aí a sua meta. Então, dá uma olhadinha aqui se tem alguma dúvida em específico. Cadê meu chat? Eu não tenho nenhuma... Opa, Maurício tem uma pergunta? Tenho. Diga lá, meu amigo. Uma coisa, Bisotto, em relação à questão de avaliadores. Desculpa, cortou para mim aqui, Maurício. Falou avaliadores. Sobre o quê? Em relação aos avaliadores, nós temos alguma coisa prevista com esses cursos à distância, hein? Pois é, nós até estruturamos, Maurício, a questão para lançar uma nova formação e seleção de avaliadores. Tá? A gente acabou não lançando, mas está tudo estruturado para que a gente possa lançar isso e fazer uma qualificação até com relação a essa nova realidade que a gente está vivenciando, em termos de forma de avaliação digital, que a gente tem. E na verdade, é bom falar o seguinte, que a certificação, a avaliação digital, a gente está fazendo desde antes da pandemia. Né? Então, acho que isso aí já fiz. Na realidade, é mais a preocupação de uma reciclagem para acompanhar a atualização que vocês constantemente vêm fazendo nessa melhoria contínua, né, cara? Eu acho que o Bisotto travou aí. Mas que bom, Maurício, a gente está assim, a gente está na nossa programação e a gente mais à frente vai lançar. Eu queria pedir aqui para Luciano ou Zacarias botar o link aí do site, dos cursos, né? Qualquer forma, você pode encontrar vai estar preparado, a gente vai... Vocês podem encontrar no site da Amprotec, amprotec.org.br. Eu queria fazer o fechamento agora, dando as últimas palavras aí, 2 minutinhos aí para Clarice, Andréa e Adriana, que nos ajudaram aí nessa manhã melhor aí para essa sexta-feira, né, e abrir aí o nosso final de semana com muito conhecimento.
Obrigado, meninas. Foi bom demais. Obrigada, gente. Foi um prazer. Foi um prazer, né, Andréia? Foi muito legal, Adriana. Eu só vou fechar, eu ouvi, como eu comentei, eu não sou da área de RH, eu não tenho tanto conhecimento assim, mas eu estava conversando com uma consultora nossa dessa área e comentando um pouco sobre a dificuldade, sobre o desafio dos líderes e dos chefes, né, com o home office. E aí ela fez um comentário que mudou um pouco a minha visão, né? Ela falou, Clarice, os ambientes de trabalho, eles eram formas de oferecer as mesmas condições para todos, né? Então, de certa forma, são formas de controle, né? A gente controla os nossos ambientes de trabalho através da oferta desses ambientes e das mesmas condições para todos. E agora a gente está se vendo com os nossos trabalhadores, os nossos times, trabalhando cada um nas suas condições, né? E tendo que se adaptar a elas. E então a gente deixou de ter uma forma de controle dos times, né? E a gente está tendo que se adaptar a essa nossa nova relação sem esse controle. Mas eu queria finalizar a minha fala com isso, porque os novos ambientes de trabalho vão ser mais colaborativos e vão trazer um novo olhar sobre eles, né? E que, de fato, tira os ambientes de trabalho e a oferta deles como formas de controle, de trazer todas as mesmas condições para todo mundo. E eu acho que isso é um olhar bem diferente do que a gente estava acostumado. É um desafio, mas eu acho que só vai trazer benefícios para os times e para a gente. Então, eu acho que é um olhar diferente que eu queria deixar aí, porque eu não tinha, né? E que eu achei interessante. E obrigada, gente, foi ótimo. Andréa? Obrigada pela oportunidade, né? Como eu gosto de dizer, falar de gente é sempre uma alegria. É um prazer. E aprendi muito com a Adriana, com Clarice, né? Com os comentários. À disposição para ajudar naquilo que for preciso, né? Que a gente puder compartilhar. Compartilhar sempre engrandece mais a gente, né? Até mais do que o outro. Então, à disposição para vocês. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Adriana, por favor. Bom, falei só de agradecimento, de gratidão por essa oportunidade, de compartilhar esse momento com a Clarice, com a André, esse convite pela Protec, que veio aqui do Vila. Agradecer ao Zacarias pelo suporte aí que nos deu tecnicamente também. Aqueles que tiraram um pouquinho do seu tempo para estar aqui conosco. E a gente aprende muito, então muito obrigada por essa oportunidade, aprendizado. Estejam todos convidados para vir a Viçosa, comer um pão de queijo, tomar um café e um docinho de leite Viçosa, que é o melhor doce de leite do Brasil. Opa! Tá? Nós vamos vencer, nós já estamos vencendo, está passando, e apesar de toda a dor, de todo o sofrimento, nós vamos voltar melhores, melhor preparados, e tenho certeza que a gente vai, em um ano aí, a gente vai olhar para trás e a gente vai ver isso como um desafio, uma crise, que foi superado com criatividade, inovação, tecnologia e principalmente, né, com boa vontade aí, propósito de todos nós. Desejo a todos saúde, fiquem bem, vocês, sua família, fiquem com Deus e até a próxima. Muito bom. Mais uma vez, obrigado a vocês por compartilhar esse momento com a gente. Bisoto, para apresentar o nosso curso, nossa equipe, Zaca, Luciano, né, que estão aí por trás mantendo essa operação, e a todos que estão aqui com a gente. Né? Obrigado pelo momento e obrigado pelas trocas. Semana que vem tem mais. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Obrigado.